Oi, gente. Então vamos começar a aula hoje. Eu quero fazer uma coisa bem rápida, porque eu sei que, como vocês estão de matéria e tudo mais, mas eu mudei um pouco o nosso cronograma, tá? Então, depois eu falo para vocês o que eu mudei. Eu ia dar campo elétrico, mas eu resolvi dar primeiro essa parte que eu falei com um professor meu do ensino médio sobre o meu cronograma. Ele falou que para eu aplicar primeiro isso, porque isso dá para eu desenvolver um pouco mais, porque vocês vão ter mais dúvidas e cair mais em vestibular. Então, ele falou para eu focar um pouco mais nisso. Então, vocês estão vendo aí a tela. Eu espero, porque eu estou gravando e eu não sei. Mas eu vou tirar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai aprender hoje sobre uma das partes mais importantes da física elétrica, que é a corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela é simbolizada pelo I, que vai ser igual a carga elétrica, que vocês já aprenderam, e dividido pela variação do tempo, tá? A unidade do I, que é a corrente elétrica, vai ser em amperes, tá? Isso é muito importante. Lembra que eu falei para vocês da segunda fase? Eles sempre pedem a unidade, então foca na unidade, tá? Então a carga elétrica vai ser em coulombs, como você sabe, a variação do tempo, a gente vai ver direitinho no exercício que ele vai dar. E a unidade é em amperes. Então, o I, a corrente elétrica, é todo um movimento ordenado de partículas elétricas. Então, pensa lá num fio que tem lá corrente elétrica. Então, nele, ele vai ser um movimento ordenado, tá? A corrente elétrica, ela pode estar lá, quanto que não pode. Então, por isso que ele é ordenado, tá bom? Mas nessa questão, a gente é bem simples, tá? A corrente elétrica. Só lembrar que é o I e essa formulazinha. Então, anota aí. Vamos, então, para resistores, tá? Uma das partes principais da física elétrica são os resistores elétricos. Eles são simbolizados com isso daqui são resistores. Cada um dessas cores simbolizam um ampere diferente. Volts diferentes. É muito legal se alguém quiser pesquisar mais e tudo mais. Mas eles são assim, eles são bem pequenos, eles não são tão grandes assim, depende de cada material. Tem também o resistor elétrico do chuveiro, que não é assim. Quem sabe, quem já trocou, sabe como é que é. Mas vamos lá. A primeira lei de Ohm é uma das principais fórmulas que a gente vai usar, tá bom? Então, a primeira lei de Ohm é a dependência entre causas, tá? Então, U é igual a R vezes I. U vai ser o quê? A diferença de potencial. Sempre, quando a gente fala U, vai ser diferença de potencial ou volts, tá? U vai ser determinado por vários tipos pode ser chamado por dois tipos, né? Quanto de volts ou diferença de potencial. A gente vai ver, depois eu posso passar para vocês uma listinha de como vai funcionar, ou na próxima aula, quando a gente fizer os exercícios, tá? Se eu tiver muito rápida, quem tiver dúvida pode me chamar, tá bom? Bom, diferença de potencial, que vai ser em volts, que vai ser o U. O R é o resistor elétrico, que vai ser em ohms, tá? Essa formulazinha aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Essa formulazinha aqui, tá bom? Então, ela é escrita assim e ela cai no vestibular. Você tem que saber desenhar ela, tá? Amperes e o que vai ser a diferença de potencial, que vai ser em volts, tá? Então, aqui, a gente tem a diferença de potencial, tá? A corrente, ela passa
pelo resistor, ó, vai passando pelo resistor aqui. E tá ruim para vocês verem. E se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, pode me perguntar. Como essa aula é gravada, é mais difícil mesmo, tá? Bom, vamos lá. A primeira lei de Ohm, ela estabelece a lei da dependência entre causas. Então, você vai ter a causa, a diferença de potencial, que é o U, e o efeito, que é a intensidade da corrente, tá? Então, por isso que vai ser U igual a R vezes I. Passando para próximo assunto, é a associação de resistores, tá? Então, a associação de resistores existe a em série e a em paralelo. A em série, você vai somar para achar o equivalente. O equivalente é o R total, tá? É o R equivalente, é o R total. Então, a gente vai fazer aí, quando é em série, tá? Quando é em série, vai ser U igual a vai ser U equivalente, que vai ser igual a U mais o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, que vai ser o total, que é o equivalente. Em série, vai ser soma, tá? E o I vai ser o mesmo. Professora, por que o I vai ser o mesmo? Porque ele vai sair daqui, ele vai passar aqui, ó, corrente. Tem corrente, passa pelo resistor, a mesma corrente que passa por esse resistor vai passar por esse resistor e vai passar por esse resistor. Então, a corrente é a mesma, tá bom? Agora, em paralelo, é diferente a fórmula. A fórmula dos resistores é diferente, tá? Então, vamos lá. A soma dos... associação em paralelo. A corrente vai vir aqui. Vamos falar agora de corrente. A corrente vai vir aqui. Ela vai se encontrar com esses 3 resistores aqui. 3 linhas diferentes, tá? O que acontece? Esse daqui, que vai vir para cá, vai ser a corrente 1. Essa aqui, que vai vir para cá, vai ser a corrente 2. E esse aqui vai ser a corrente 3. Então, o somatório das correntes vai ser o mesmo que sair, tá? Então, quando o I passa por aqui, ele vai passar uma parte para cá, uma parte para cá e outra parte para cá. Então, vamos pensar, se o I é 3, passando pelo R1, vai ser o quê? 1/3. Passando pela R2, 1/3. Passando pela R3, 1/3. Somando 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, tá? Então, no final tem que dar 3, o I equivalente. Por isso que eu falei aqui, ó. O I é o somatório. Você tem que somar o I. Ele vai te dar essa imagem e vai falar assim: o I é 2, o I é 2, o I1 é 2, o I2 é 3, o I3 é 1. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Corrente que saiu, 6 amperes, tá? Mais ou menos assim. Lembra da professora Giovana. A professora Giovana 1 se dividiu aqui, a professora Giovana 1 dividiu aqui, a professora dividiu aqui. Quando dividiu, vai sair o quê? A mesma professora Giovana aqui, tá bom? O é o mesmo. A diferença de potencial é a mesma. Então, a gente não vai calcular o U diferente do outro. Aqui, a gente calcula o U. A gente calcula a diferença de potencial. E o I vai ser o mesmo. Agora, aqui não. Aqui, o R, vocês podem ver, vai ter que se calcular o R equivalente. A pergunta é essa, sempre. Então, o U vai ser a mesma. Ele vai te dar, num resistor, numa associação em paralelo, o U é 20 volts. O R1 é 2. O R2 é 3. E o R3 é 1. Aí coloca lá aqui, ó. 3, 2, 1. Calcula como faz.
essa continha aqui é assim mesmo, 1 sobre R1, tá certinho, tá? É bem fácil de somar, coloquem aí, tá bom? E a gente vai pro exercício. Se você chegou até aqui, comente o animal que está aparecendo na tela. Então, vamos lá. O exercício 1, eu quero que vocês façam por último, tá bom? Ele vai ter tempo, vocês vão quebrar a cabeça, eu quero que vocês vejam se vocês entenderam. Então, depois de tudo... Calma aí que eu quero esse apontador. Prestem atenção nessas coisas que estão escritas aqui no modelo e tudo mais, tá bom? Aí, indo para o exercício 2. Os da VUNESP, tá? VUNESP. Quando tá assim, é que quer dizer que a resposta é essa resposta. Então, quem chegar nessa resposta 3,50 horas... Bom, os valores normais de uma lâmpada incandescente usadas em uma lanterna são 6 volts, 20 mA. 20 mA, que significa? O que significa o M? Lembra lá na primeira aula que eu falei para vocês que eu ia passar uns dados que sempre ia perguntar, sempre ia quebrar a cabeça de vocês? O M é 10 a menos 3, é mili, tá? Não se esqueçam disso. Então, se ele está dando 6 volts, quer dizer que é o quê? O U é igual a 6,0. E o I, que é a corrente elétrica, é em amperes. Então, é 20 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Não esquece que é 10 a menos 3. Isso significa que a resistência elétrica, ele quer saber a resistência. Então, que fórmula eu vou usar? URI. U é igual a R vezes I. URI, bem fácil. É a primeira lei de Ohm, tá? Então, só descobrir aí. E aí, fazer esse, mas essa é a resposta. Quero que vocês cheguem nela. Mas aí me fala, por que que tem duas iguais? Por que que não é a C, né? Já que a gente já sabe a resposta. O exercício 3 eu já fiz com vocês. É só você somar as resistências, tá? Nada fora do comum. E o exercício 4, você vai fazer a resistência, descobrir a resistência equivalente, que é a resistência total, em paralelo. E lembra de fazer MMC, você não vai ter calculadora na hora, tá bom? Eu fiz assim, meio que por cabeça na hora, assim, mas eu fiz MMC, posto lá para vocês não terem dúvidas. E o exercício 5, que é o exercício que eu coloquei agora para vocês, de elétrons. Então, vai envolver a nossa primeira aula, tá? Desculpa. A nossa primeira aula. Então, lembrar das formulinhas de Q igual a N vezes Z e tudo mais, tá bom? Então, aqui ele dá 50.000 amperes, que é a corrente. O que mais? Então, vamos descobrir o que eu vou usar. Ó, cada segundo. Vai usar por segundo. Tá bom? Fechou? Lembra que essa fórmula aqui é em segundos, tá? É segundo. Variação do tempo. Beleza? Fechou? Obrigada, gente.